Então, primeiro, eu quero agradecer a presença de todos nessa noite, todos que deixaram um tempinho para estar conosco aqui. Realmente sou muito grata. Também agradecer ao grandioso Criador por essa permissão de estarmos vivos nesse momento para mais um treinamento e um tema tão importante que vocês escolheram, que é quando a boca cala, o corpo ele grita. O que será que esse tema ele quer dizer para todos nós? Claro que eu vou citar até mais vezes isso, que nem tudo é psicossomática. O que que é psicossomática? É quando os nossos sentimentos eles somatizam, somam no nosso corpo. Então o corpo ele recebe em forma de doença aquilo que a nossa mente não aguenta. Eu sempre costumo citar mais de uma vez essa frase: quando a mente não aguenta, o corpo recebe em forma de doença. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: o que você tem engolido todos os dias na sua vida? O que você tem engolido todos os dias na sua vida? Ou eu vou mudar a pergunta: o que, para manter todos na zona de conforto, te deixa hoje numa zona de desconforto? Seja bem sincero e responda isso. Mergulhe dentro de você. Como está a sua vida hoje? Você está vivendo aquilo que você sonha? Ou você tem engolido muito sapo e a vida não está exatamente da forma que anos atrás você desejou para você? Outra pergunta para que você mergulhe dentro de você. O que machuca o seu coração te deixa preso, como se você estivesse numa prisão sem chave ou mesmo numa caixa escura. Agora vem uma pergunta mais séria ainda. O que basta para você? O que você não tolera mais? O que você não quer mais para a sua vida? Muitas vezes engolimos nossos sentimentos por muitos motivos. A lista é enorme. Muitas vezes é o medo do conflito, o excesso, a vontade imensa de agradar as outras pessoas e existem outros motivos: medo da rejeição, do abandono, de ser criticado, criticada, julgada, julgado. E à medida que o tempo passa, isso vai se acumular no seu corpo. Agora, eu quero que você realmente pare e pense na sua vida. Quantas vezes você, aí, do lado de lá, engoliu seu choro? Você não foi uma pessoa que foi ouvida? Quantas vezes na vida você foi julgada ou julgado, criticado e cansou a ponto de calar a sua voz? E apesar de tudo, ainda existem pessoas que passam um sufoco danado, engolindo o sapo, e quando se pergunta a ela como ela está, ela simplesmente sorri e diz que está tudo bem, enquanto o coração grita. Então, essa pessoa muitas vezes só quer uma coisa. E talvez essa pessoa que esteja hoje nesse treinamento queira exatamente isso. Essa pessoa, às vezes, apenas quer que algo a salve ou que algo aconteça para que ela possa sair dessa situação. Porque, às vezes, a pessoa não quer nada além de ser compreendida e aceita. Minha pergunta novamente é: o que você tem engolido? O que você tem engolido? Como seu corpo ele tem reagido? Quais os sinais que o seu corpo ele tem gritado? É dor de cabeça? É insônia? Intestino solto ou preso? Estresse? Dor de estômago? Aquele aperto no peito que você não sabe explicar? Quero falar agora como criamos o costume de calar os sentimentos.
Se você ainda não pegou seu papel, sua caneta, dá tempo. Vamos anotar algumas coisas importantes. E se você também é aquela pessoa que não gosta de anotar, grava na sua mente alguns pontos importantes para que você possa compreender como você pode criar o costume de calar sentimentos. Primeiro ponto: muitas vezes a pessoa realmente tem medo de criar um conflito. Outras vezes a pessoa tem medo de perder aquela pessoa que ama. Muitas vezes a pessoa cala porque ela tem medo de desagradar, ser abandonado, ser rejeitado. E algumas vezes a pessoa nem sabe falar o que realmente sente. Não ser compreendido e receber só críticas, julgamento, e muitas vezes a história volta contra você. É como se, quando ela expressasse, essa pessoa expressasse os seus sentimentos, ela acaba virando um bandido na história. E a outra pessoa se vitimiza e tudo acaba caindo sobre ela. Muitas vezes essa pessoa aprende a se calar, porque ela não vê saída, ela não pode falar. Anote então essa frase de impacto. Toda vez que você, toda vez que você engole uma emoção, o corpo precisa digerir essa emoção. Assim como um alimento. Você se alimenta e o seu corpo faz a digestão. Os sentimentos acontecem da mesma maneira. Leve isso para a vida. Quem engole, por exemplo, tristeza, vive um cansaço inexplicável. Muitas vezes ela dorme e acorda cansada. Por quê? Porque ela está engolindo a tristeza e a digestão dela vai ser exatamente esse cansaço inexplicável. Então, é um perigo. Sabe o que é um perigo? Deixar no modo, deixa pra lá. O problema não é calar de vez em quando. Entenda, é fazer disso um estilo de vida. E tudo que se faz estilo de vida leva para a vida. Acaba gerando situações na sua vida, na sua mente, no seu corpo e no seu dia a dia. Então, quando se torna realmente um estilo de vida, o corpo ele vai funcionar como um depósito de emoções não vividas. É exatamente isso. Então, anote a frase: cada silêncio forçado vai virando uma cobrança corporal. Eu vou repetir a frase porque ela é muito importante. Cada silêncio forçado vai virando uma cobrança corporal. E lembre-se da frase: quando a mente, lembra no início desse treinamento? Quando a mente não aguenta, o corpo recebe em forma de doenças. Então, agora, eu vou deixar algumas perguntas para você mergulhar dentro de você e responder com muita sinceridade. Pode não ser agora, mas anote as perguntas e depois reflita para que você encontre as saídas que você tem buscado. Olha só, minha primeira pergunta para você. Hoje, qual verdade você está evitando? Qual verdade que você está evitando? Será que existe como fazer algo nesse sentido? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é: qual emoção você tem engolido faz tempo? Qual emoção você tem engolido faz tempo? Eu sempre costumo dizer que nós precisamos, para curar, nomear as nossas emoções. Às vezes, nós engolimos por muito tempo frustração, tristeza, raiva, mágoa. Então, o que você tem engolido? O seu corpo, ele tem te mostrado nesses últimos tempos ou nesses últimos dias o quê? Então, essas perguntas é importante que você faça para avaliar como está a sua vida agora. Bom,
Chegando até esse momento, então, eu quero dar algumas dicas práticas para vocês nessa noite. Algumas coisas muito importantes e que vale a pena é se você tem um amigo de muita confiança, em que você possa desabafar, nomear sentimentos, falar a respeito daquilo que você sente, faça isso. Claro que você não deve sair falando da sua vida para todo mundo, mas se você tem aquela pessoa que você confia, faça isso. Também terapia para saber lidar com isso sem afetar a sua saúde física. Outra dica para quem gosta de escrever: escreva uma carta que você nunca vai enviar. E ali coloque tudo, tudo que você sente. Chama-se escrita terapia. Faça isso. Outra dica: faça uma lista. Escreva o que você está guardando em silêncio, o que grita aí dentro de você. Respire fundo. Antes de calar, se pergunte: o silêncio de hoje, será que vai valer a dor de amanhã? Eu vou perguntar novamente. Será que o silêncio de hoje, aquilo que você cala hoje, vai valer a dor de amanhã? Sabemos, como eu já disse no início, que nem tudo o corpo somatiza. Mas muito do que vivemos e não resolvemos prejudica sim a nossa saúde e o nosso corpo vai receber. É muito fácil a lógica. Tudo está aqui, nossos sentimentos, nossas lembranças, nossas dores emocionais. E quando a mente não aguenta, não tem como o cérebro explodir. Então ele vai parar em algum lugar. Esse é um mecanismo do nosso corpo. Então, alguns que fizeram treinamentos passados, até fizeram classe de alunos conosco, sabe dessa informação importante que eu vou passar para vocês hoje. Você desenvolve, por exemplo, uma doença do lado direito do seu corpo. Com certeza, você não resolveu uma situação com alguém do sexo masculino. Toda doença desenvolvida do lado direito é algo que você não resolveu, anote aí, com alguém do sexo masculino. Pai, patrão, marido, irmão, filho. E o oposto é do lado feminino. O lado esquerdo, se você não resolveu algo com sua mãe, sogra, patroa, irmã, amiga, e a lista cresce, não resolveu do lado esquerdo, a doença, a dor física vai aparecer do lado esquerdo. Não esqueça isso para você observar. Ah, hoje eu levantei com uma dor imensa, eu não consigo erguer meu braço direito. Vasculha aí, aconteceu ou tem acontecido algo com alguém do sexo masculino que você não está conseguindo resolver a situação. Ah, eu levantei com uma dor na perna terrível, esquerda. Então, certamente tem coisa mal resolvida com o lado feminino. Sua mãe, sua patroa, sua sogra, enfim. Então, o que eu quero mostrar para vocês falando isso? O conhecimento é a chave para a sua libertação. Treinamentos como esse, classe de alunos, hoje foi lançado há pouco tempo terapia em movimento. Isso dá um conhecimento que vai te libertar, que vai te ajudar a compreender e te levar à cura emocional. Então, qual é o maior poder do mundo? Se alguém te perguntar qual é o maior poder do mundo, o maior poder do mundo é o conhecimento, porque o conhecimento, ele pode até mesmo salvar a sua vida. Hoje, Hoje, em especial, diferente da semana passada, eu pedi para que vocês escolhessem o tema, para que pudéssemos Tá conversar. sem som. Rosileia, tá sem som. Voltou o som? Tá com som. Tá? Então, a semana passada, eu não pedi para que vocês escolhessem o tema.
Essa semana eu pedi para que vocês escolhessem o tema Sim, o tema. e Luiz Fernando vai falar um pouco conosco, eu vou colocar ele aqui na tela, para que ele fale sobre os dois temas escolhidos nessa noite. Por enquanto ainda está aparecendo a minha Meg aqui, mas ele vai aparecer. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite. Qual foi os dois temas escolhidos? Os dois temas escolhidos foram diabetes e dor de cabeça. Dor de cabeça e diabetes. Então, eu vou começar falando sobre a diabetes, né? Na psicossomática, como você já explicou muito bem, né? Quando a mente não está suportando mais, ela joga aquela descarga de problemas, vamos dizer assim, não resolvidos, para que o nosso corpo pague por aquilo que a mente não consegue mais resolver. Então, na psicossomática, a diabetes ela é compreendida como uma doença que ela desenvolve alguns desequilíbrios físicos, né? Mas também faz muito parte disso alguns conflitos emocionais e gera alguns padrões internos que acabam se manifestando no corpo. Então, por exemplo, na diabetes, né? O que que acontece com a pessoa? É dificuldade em assimilar as coisas simples da vida. Poderia se dizer até coisas mais doces da vida. Como que isso acontece? A diabetes, ela está muitas vezes relacionada a uma dificuldade que a pessoa tem de lidar com o prazer, doçura da vida, o afeto. A pessoa, por que que ela tem essa dificuldade de aceitar o que é bom da vida para ela? Esse é um dos problemas da psicossomática que causa, que reflete na diabetes. A pessoa, por experiências passadas, né, frustrações emocionais que essa pessoa passou, abandono, algum tipo de negação, falta de afeto quando era criança, por exemplo, ou adolescente, faz com que essa pessoa passe a ter dificuldades em aceitar quando as coisas boas ou doces, vamos dizer assim, da vida vêm para essa pessoa. E como que ela se torna? Ela pode se tornar uma pessoa com necessidade de controlar tudo. Ela pode ter um padrão de rigidez na vida dela, de autocobrança, necessidade de controlar tudo. Não só ela, controlar tudo e todos ao redor. Pode se tornar uma pessoa amargurada ou reprimida. Ela reprime emoções como raiva contida, mágoas profundas, tristezas. Olha só quanta coisa a mente dessa pessoa joga para o corpo dela por não resolver. Então, o que que acontece? Ela tem um desejo de afeto, mas aquilo não é correspondido. Então, em alguns casos, especialmente em pessoas que cuidam demais dos outros, por isso que a gente sempre fala na terapia, fazer demais para os outros e nada para você, né? Ela se coloca sempre em segundo plano. Então, toda vez que eu faço a pergunta, quem é? Fala para mim três pessoas mais importantes da sua vida. A pessoa fala todo mundo menos ela. Então, vocês têm o hábito, às vezes, né, na grande maioria de vocês, de deixar vocês sempre por último da lista. É óbvio que o corpo, uma hora, ele vai dar uma faturinha para você pagar. Autopunição. Algumas pessoas diabéticas, elas carregam crenças de que elas não merecem amor, prazer, felicidade. O que pode gerar nessa pessoa um boicote interno, inconscientemente, ela com ela mesma, prejudicando a própria saúde. Algumas frases de pessoas que agem assim: tudo é difícil para mim. Ninguém me dá aquilo que eu preciso. Eu não posso relaxar. Vai dar tudo errado. Não tem mais prazer na vida. Então, a terapia ajuda essas pessoas a trabalhar a autoestima, o merecimento que muitos não têm, que já perderam faz tempo, não é? Prazer do afeto, libera o que? Mágoas antigas, ajuda a pessoa a perdoar a si mesmo e aos outros, ajuda a pessoa a tentar controlar tudo, reduz esse autocontrole, não só dela, como das pessoas à volta dela, ajuda a pessoa a cultivar uma leveza, a confiar mais em si mesmo, né? Então, a terapia ela ajuda a pessoa a buscar atividades que podem trazer alegria e satisfação emocional, não é? Não tem coisa mais importante para nós do que a satisfação da nossa cabeça aqui, ó, emocional. E agora dor de cabeça? Dor de cabeça tem milhares de problemas, né? Vou falar apenas alguns aqui. Na psicossomática, dor de cabeça. Uma delas é a tensão mental, o excesso do controle. Muito comum em pessoas que pensam demais, vivem tentando controlar tudo, que se cobram excessivamente e que não conseguem relaxar. A pessoa não relaxa nunca. Aí acontece o quê? Conflitos não resolvidos, pode ser também.
quando há decisões difíceis, conflitos internos com você mesmo, ou externo com pessoas, talvez você até evite enfrentar ou falar com essas pessoas. A mente, ela entra num ciclo de tensão que pode resultar em dores, porque ela não consegue mais lidar com aquilo. Gritar ela não pode, porque a mente não fala, o que que ela faz? Gera-se dor de cabeça. Falta de expressão emocional. Pessoas que engolem sentimentos, engolem tudo. Não fala o que sente, evita confrontos. Muitas vezes, o que elas fazem? Ela somatiza isso na cabeça dela. Quer dizer, ela aumenta isso na cabeça como uma forma de pressão interna acumulada. Eu não quero que saia daqui, eu não quero falar, eu não quero me expressar. Então, eu vou acumular aqui dentro. A menos que você tenha uma cabeça gigante para aguentar tudo isso, né? Então, essa falta de expressão emocional, isso pode prejudicar e muito, né? E às vezes também acontece autocrítica, baixa autoestima, pensamentos negativos sobre você mesmo, né? Pensa mal de você mesmo. Olha só, você pensando mal sobre você mesmo, diminuindo você mesmo. Culpa, vergonha, medo de errar, né? Pode contribuir para dores de cabeça frequentes. Então, isso é uma necessidade inconsciente de escapar de algo, como uma responsabilidade ou uma pressão que você não quer lidar com ela. Então, isso prejudica muito, né? Outros caminhos de cura para essa situação. Pode ser ali como a terapia pode ajudar? Trabalhar os padrões de exigência, não é? De culpa, autoconfiança, ajudar a pessoa a se expressar emocionalmente, ajudar essa pessoa a se permitir falar o que ela sente. Por isso que a gente sempre fala na terapia, verbaliza, fala. Vai para a terapia, fala, não tenha medo de falar. Isso vai ajudar você a relaxar, vai ajudar você se tornar uma pessoa melhor, né? Eu vou compartilhar algumas figuras brevemente com vocês aqui. Só deixa eu achar elas aqui, para você ter uma noção, né? Uma ideia do que a terapia ela vai fazer para você. Então, essa primeira figura, ela já mostra para nós o quê? Para chegar ao topo, você não precisa estar sozinho, né? Você não precisa estar sozinho na sua jornada. É nesse ponto que a terapia vem em seu auxílio. É dando a mão para você, para que você consiga chegar onde você precisa. Depois, a gente observa essa segunda imagem. A terapia faz isso com a sua mente, abre portas, não é? Ou caixas, como você pode querer, talvez imaginar também que dá certo. Abre portas que nem você sabia que tinha dentro da sua mente, ajudando você a lidar com as suas pressões. Ajuda você a criar um plano, ação, que leva ao sucesso. Nesse caso, o sucesso é a solução de problemas que você não consegue lidar sozinho, né? Aí essa outra figura mostra o que é um labirinto. A sua cabeça, às vezes, pode estar assim, ou você, quando vem para a terapia, está desse jeitinho aqui, como se visse confrontado com um labirinto de situações, emoções e problemas que você não dá mais conta de lidar. Olha o tamanho do problema. A terapia, ela vem de uma forma de ajudar você a entrar e sair desse labirinto aí. O que que a terapia ajuda também? Na nossa vida sempre vão poder surgir o que nós chamamos de obstáculos. E como que você lida sozinho com um obstáculo desse tamanho? Talvez você precisaria de uma motosserra, um machado, ou uma máquina, ou várias pessoas para ajudar você a tirar essa árvore do meio do caminho. Esse é o objetivo da terapia, é ajudar você a lidar com os seus problemas, né? Às vezes você se sente justamente como esse homem aqui, um tremendo, um lamaçal, sem saber o que fazer para sair agora, né? Sozinho eu vou sair daqui, será? Muito sujo talvez, né? E com ajuda fica tudo mais fácil. Aí vem essa outra aqui, que é o que a terapia faz com a gente, ó. Tá conseguindo ver aí? Qual é ou qual seria a solução do seu problema nessa figura? Você está com fome lá. Pegar aquele pedaço de pão ou catar a chave, pelo amor, né? Pegar a chave, abrir a cela e ir embora. Você abre a cela, pega o pão e vai embora ainda. Você se livra da sua prisão. Mas é isso que a maioria das pessoas fazem quando elas tentam sozinhas. A chave está ali. É só abrir, cata o pão e mata a fome ainda e ganha liberdade. Mas nesse caso, ela vai ganhar, ela vai só matar temporariamente a fome dela e ainda vai continuar sem a liberdade. Tudo em questões de terapia é sim uma questão de escolha da nossa parte. O que que nós vamos escolher? Aí depende de cada um de nós a resposta referente a isso daí, né? Deu para entender, né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês
sobre a psicossomática e como que a terapia emocional, gráfica e leitura corporal nos ajuda nesse sentido a nos libertar, a mais leveza para a nossa vida, né? Rosileia? Voltando, agora deixa me procurar aqui na tela, né? Como diz, ao vivo e a cores dá mais trabalho, né? Agora eu me achei, me encontrei aqui. Deixa eu colocar aqui na tela, substituir a marcação e aqui estou. Então, na realidade, existe um dicionário que, se eu fosse, junto com o Luiz Fernando, passar para você todo esse conhecimento, deveríamos estar muitas sextas-feiras juntos, porque existe muito, muito conhecimento a respeito disso. E como eu citei, para que a gente possa curar, é preciso levar para a consciência, a consciência. Porque muitas vezes nosso corpo sente algo, mas nós nem sabemos qual é a emoção que está sendo aligerada dentro da nossa cabeça, né, para produzir toda a dor física. Bom, como todos sabem, eu até citei, né? O maior poder do mundo é realmente o conhecimento. Eu demorei, 3 anos para poder lançar terapia em movimento. Por que que eu demorei tanto assim? Eu usei a experiência de atendimento em consultório, usei também a experiência de 1 ano com classe de alunos. Fiz muitos atendimentos gratuitos, atendimentos no consultório, atendimentos online, para que eu pudesse compreender como um lançamento avançado em terapia, em áudios, pudesse trazer uma transformação para você. E eu dei também a oportunidade para que conhecessem o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho do Luiz Fernando, porque eu sei que existe muita coisa aí que é uma mentira. Muitas pessoas oferecem coisas que não funcionam e eu não queria que fosse assim. Eu queria que existisse credibilidade, que vocês tivessem um fácil acesso, tanto na questão do tempo, como na questão do valor dessa terapia em movimento. Por isso, ela foi lançada com valor acessível, que quem já adquiriu terapia em movimento, ela está por R$ 97 à vista ou 12 vezes de R$ 10,03. Aí eu te pergunto, o que é R$ 10 no mês para uma transformação? Mas não adianta eu falar, porque eu falar não tem o verdadeiro significado que tem vocês ouvirem, por exemplo, o relato de uma das que adquiriu terapia em movimento. Então, eu quero mostrar para vocês que o que é possível na vida do outro também é possível na sua vida. Mas precisa duas coisas: sua decisão e a sua permissão. O poder foi colocado nas mãos de vocês quando eu lancei terapia em movimento. E quem adquirir ou já adquiriu terapia em movimento sabe o que eu estou falando. Além desses 15 vídeos que a pessoa ela tem 15 terapias durante 15 dias, ela recebe um PDF com 30 dias de exercícios diários, que vão ser 45 dias para a sua transformação. Mas não é só isso, não. A pessoa ela recebe um outro PDF onde ela vai conhecer 160 crenças limitantes e as 27 frases de afirmação para você desbloquear suas crenças limitantes e sua vida ir para frente. Às vezes a pessoa olha e vê a vida de todo mundo indo para frente. Parece que ela está carregando uma pedra imensa agarrada nos pés dela. Ela não consegue ir para frente. E quando ela anda 2 passos, parece que 10 vai para trás. Sabia que existe um porquê de tudo isso? Mas não é só o conhecimento de saber por que isso acontece com você. É ter a ferramenta para virar o jogo.
Essa é a sacada, essa é a grande visão. E é isso que eu entrego quando eu fiz o lançamento de terapia em movimento. Acreditem, é algo sério. Eu já recebi, hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, na mensagem, Rose, eu comprei essa semana, porque eu pensei, R$ 97? Não, o negócio não é bom, não. Mas daí, como ela está no grupo, eu tenho postado algumas mensagens de pessoas que estão sendo transformadas. E aí ela comprou. Ela falou, Rose, é surreal. Eu não tô querendo fazer um marketing, não, gente, mas é surreal. Se você cansou, se para você basta, terapia em movimento foi lançado para você. Agora, se para você tá bom, se você quer continuar sentado na zona do conforto do seu sofá, talvez essa zona de conforto não é uma zona de conforto. Talvez esteja sentado num espinho. E tem como mudar isso. Por isso eu demorei esse tempo para fazer terapia, lançar terapia em movimento. E hoje eu quero trazer uma pessoa que hoje de manhã ela mandou uma mensagem, eu até coloquei no grupo. Daí eu falei assim, Sheila, é você de novo na live, porque eu ia chamar alguém para falar que adquiriu o curso, né? Terapia em movimento. Mas como a gente conversou hoje de manhã, quer, Sheila? E a Sheila falou: não, estamos juntos. E aí, vamos lá, Sheila. Eu quero que você conte aqui para as pessoas como foi, como tem sido para você fazer terapia em movimento. A semana passada você contou do gráfico, né? Que, meu Deus, já deu uma transformação surreal na sua vida. E aí você Isso. também adquiriu terapia em movimento. Como é que tá para você a sua vida fazendo terapia em movimento? Para mim está sendo, boa noite para todo mundo. Boa noite. Para mim está sendo maravilhoso. Como eu falei, cada dia ouvindo você, vendo você falar, é maravilhoso. É, como você diz, extraordinário. A mudança, assim, é como se fosse, como eu falo do interruptor no cérebro. Vocês acende a luz e aquilo que estava escuro está iluminado, né? E o exercício é muita coisa para a gente fazer. Eu vou fazendo aos pouquinhos, mas esse aos poucos que eu estou fazendo, eu já estou vendo mudança, muita mudança. Hoje foi a minha 12ª aula, e aí, como eu falei para você, eu fui ver minha mãe, né? Eu passo um tempinho com ela, né? E como sempre, tem problemas de família e tudo que a gente acaba ouvindo, né? E eu sempre, quando eu ia lá, eu sempre voltava pesada, com aquela coisa de que, eu tenho que ajudar ela, eu tenho que ajudar, tenho que falar com o meu irmão, tenho que fazer isso, fazer aquilo, e muito pesada. Dessa vez foi o contrário. Eu tentei passar aquilo, o conhecimento que eu estou tendo, certo? Com a terapia para ela, e de uma forma que ela pudesse entender que eu não queria tocar mais naqueles assuntos, que a gente tem que seguir em frente, cada um tem a sua vida, cada um tem que levar a sua vida, e a gente tem que levar com leveza, levar assim, bem leve, não carregar o fardo nem o problema dos outros. E aí eu voltei com isso, eu sabia que tem problema, tem as coisas acontecendo, mas voltei para casa leve. Eu conversando com meu marido, eu falei, não, não deixa para lá, porque é para lá que tem que ficar. Cada um tem que levar o seu fardo, a sua situação. Eu não vou levar de ninguém. Eu não quero mais. Para mim, basta. Fica lá. Então, para mim, isso está sendo maravilhoso, ainda mais hoje, da aula que falou sobre procrastinação. Eu procrastino muito. Né? E eu coloquei, não, não vou fazer isso, eu vou colocar, vou fazer um planejamento. Eu achava que isso tudo era bobeira, né? Eu vou fazer de qualquer jeito. Não, tem que ter o planejamento. Eu fa... Você viu, eu mandei no áudio, eu achei maravilhoso isso. Achei maravilhoso. E para mim, todo dia, é claro, vou voltar a repetir, que dá vontade de assistir toda a aula, toda, num dia só. Mas não, eu me controlo para assistir um pouquinho de cada vez. E é maravilhoso como transforma mesmo. Eu não acreditava em terapia, achava que era
Lembra que eu falei? Pura. Frescura, que era coisa de gente fresca, de rico, né? E não é. É maravilhoso, é leve, deixa você. Ah, você tem uma outra percepção da vida, das coisas que estão ao seu redor. E no meu caso, aliás, tinha não, eu ainda tenho, mas estou procurando melhorar, né? Fazendo os exercícios e as crenças limitantes desde a infância. Você acredita que até agora eu vou coloquei, estou fazendo meus planejamentos para voltar a dirigir, porque eu estava com medo. Meu Você Deus, você acredita? vai voltar aqui com a carta na mão, hein? Sim, renovada, bonitinha, e aí, se Deus quiser, dirigindo. E eu estou muito feliz com isso, muito feliz. Estou fazendo planos, tudo direitinho. Agora, pondo no papel para tudo dar, se encaminhar direitinho. Que coisa mais linda. Você representou outras pessoas que adquiriram terapia em movimento e estão falando os resultados. Gente, você já percebeu porque você falou que são 12 dias, né, de terapia em movimento. Lá no terapia em movimento, o que eu falo muito é: basta. Se para você basta, agora é a hora da transformação. É isso ou não é? É isso mesmo. E eu Então, fico falando em voz alta. Para mim, basta, basta. tá vendo? Então, não precisa viver uma vida mais ou menos. Muitas vezes ter um emprego mais ou menos, relações de amizades mais ou menos. Mais ou menos, não é assim. Para mim, basta. É isso aí, coisa mais linda. Então, podemos perceber que o conhecimento, você concorda que é o maior poder que a gente tem na mão? É, é Então, verdade. uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam é o seguinte: o meu sogro já não está entre nós, mas o Luiz Fernando sempre falava uma frase dele. Fala sempre. Se o outro conseguiu, eu também consigo. Mas você sabe Isso, por que que às vezes a gente não consegue? Porque a gente não tem o conhecimento e a ferramenta. E se alguém ensinar e você tiver disposto, der a permissão de desejar aprender, você pode tanto quanto o outro. Então, quando a gente pensa que não pode, muitas vezes é como mostra o PDF, crença limitante. Crença limitante. É isso mesmo. E muito obrigada, viu? Sheila, você representou muito bem a transformação de alguns que já adquiriram. Eu sei que alguns aqui na live hoje que querem, só os que querem mesmo e que para você basta. Vão adquirir também terapia em movimento. E eu espero ter alguém, outros aqui comigo na live, contando a sua transformação, porque ela é possível, sim. E outra coisa esplêndida também que a Sheila comentou, né? A semana passada é o gráfico, né? O gráfico não adianta, ele faz efeito na vida, não faz? o gráfico é maravilhoso. É, Recomendo também. é surreal, né? Até meu marido, né? Lembra que eu falei? Até meu marido queria agradecer pessoalmente o irmão Luiz Fernando. Você mudou com ele? Já deu uma Mudei. mudadinha, não deu? Com o gráfico? Já dei uma mudadinha e ele gostou. Gente, é extraordinário. O gráfico é feito uma só vez na vida. E muitas vezes a pessoa nem precisa ir para terapia. Você vê, a Sheila não veio para terapia. Ela simplesmente fez o gráfico dela e entendeu como a mente dela funciona. Por que que eu ajo de determinada maneira? E às vezes não. Grava isso para a vida. Se quiser, anote que vai ajudar vocês. Muitas vezes é jeito, não é defeito. E às vezes a gente se olha achando ser a pessoa mais defeituosa, mas com o gráfico você entende, é meu jeito. Não é defeito. Eu vou ser a pessoa que eu nasci para ser. Não vou mais tentar viver duas vidas, porque quem tenta viver duas vidas não vive nenhuma. Você aprende o seu potencial para vencer sua dor emocional. Você entende no gráfico o seu grau de ambição. O grau de ambição não tem nada a ver com ganância, gente. Ganância é outra coisa. Ambição é o que eu tenho aqui dentro que me motiva, que não me deixa procrastinar,
que me faz perseverar, que me faz ter disciplina, né? Qual é a sua porcentagem? Você quer saber? Sua porcentagem, independência emocional, o gráfico ele apresenta. Depois você recebeu também, né, um PDF mostrando quem é a Sim, Sheila, né? Depois você recebe no seu isso. celular, além da consulta que dura 1 hora e meia, 2 horas, um PDF que mostra quem é você. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Então é isso. Maravilhoso. Bom, já que nós estamos falando do gráfico, eu chamei uma querida aqui para falar do gráfico. Ela fez o gráfico com o Luiz Fernando. Como é ao vivo, a gente procura as telas aqui, uma hora acha, outra hora não, né? Mas vamos lá procurar a nossa querida Luana. Luana, eu vou pedir novamente para você erguer sua mãozinha para eu achar você. Vamos procurar nas telas aqui e achar a minha querida Luana. Devagar, só levanta a mãozinha para eu te ver. É Vamos de lá. blusa branca. Achei. Tá de branco? Juntando. Olha, sumiu aqui a Luana. Quase que eu coloco a Paula aqui na tela comigo. Paula, Paula. Eu bati aqui na Paula, a hora que a Luana sumiu. Ela tá de blusa branca. Você acredita que ela estava na última ela sumiu e sumiu. Será que a Luana... Ah, tá aqui, ó. Visualizar. Peraí. Não sumiu, não. Eu que não tô sabendo te encontrar, Lu. Mas muita calma nessa hora. Achei. Ai, Luana, é só para ficar mais emocionante. Fica em paz, tá? Então vamos lá. Adicionar, marcação. Estamos juntas. Então, Luana, me fala, minha querida Luana, como foi para você fazer o gráfico? Eu sei que a Luana tinha muita vontade, já fazia um tempo, um bom tempo, de fazer o gráfico. Daí chegou o dia do gráfico da Luana. O que foi para você, Luana, fazer o gráfico? Boa noite, né? Boa Bom, para noite. mim foi assim transformadora, né? Além de me ajudar a entender as minhas emoções ali, né? As minhas reações, né? Devido a algumas coisas que aconteciam, me ajudou também a reconhecer os meus pontos fortes, né? O que eu também podia melhorar, entender quais eram as minhas fragilidades, né? Até mesmo os meus padrões de comportamento, né? E eu, por ser uma pessoa rígida, né? Sempre queria controlar tudo, queria tudo muito perfeito. Tem até uma frase que o Luiz Fernando falou no dia do gráfico, que nem tudo precisa ser perfeito. E depois que você começa a entender isso, tudo muda, né? E isso tem me ajudado a tirar um peso das minhas costas. Me ajudou até mesmo na forma como eu me relaciono com as pessoas, né? Eu vi que podia fazer alguns ajustes ali e aqui na minha comunicação, né, na minha interação com as pessoas mesmo, e me ajudou a ter mais empatia, ser mais compreensiva também com elas. Me ajudou até a tomar decisões mais conscientes, viu? Fazer escolhas ali que tinham mais a ver comigo e que depois eu não ia me arrepender. Então, depois do gráfico, minha vida tem sido bem mais leve. Que coisa mais linda. A Luana, ela mora bem próxima à minha casa, então nós temos o prazer de se comunicar mais vezes e foi nítido a sua transformação. Luana, quanto tempo, mais ou menos, não precisa ser exato, que você fez o gráfico? Já faz um mês? Eu acho que fez um mês por aí. Que coisa linda. Você viu que você já mudou a forma de se relacionar com as pessoas, se relacionar com você. E é incrível que quando você faz o gráfico, tem uma frase que é interessante: não coloque peso na leveza. E a gente aprende isso, né, Luana? E você Depois que entende, recomenda? isso muda tudo, né? Você recomenda o gráfico? Com certeza. Quem não fez ainda tá perdendo tempo, viu? Valeu a pena a sua espera, então? Com certeza. Poxa, Luana, você representou muito bem alguns que já fizeram o gráfico. Eu quero agradecer muito, porque eu peguei a Luana no pulo hoje, né, Lu? Ela nem estava imaginando que ela ia aparecer aqui
E como eu sempre falo, nada é treinado antes. Na verdade, eu deixo a pessoa super à vontade, né? Eu não sabia o que que a Luana ia falar em nada, né? Para que vocês possam ver a veracidade disso tudo, né? Que a transformação ela é possível, desde que você tome uma decisão e se dê a permissão. Muito, muito obrigada, Luana, por estar conosco nessa noite. Muita gratidão, tá bom? Bom, agora, gente, eu me surpreendi e eu não sei se alguns de vocês vão se surpreender. Eu falo que esse momento também é um momento especial. Nós ficamos encantados, encantados, que teve uma mãe que nos procurou e falou assim: Ó, minha filha tem tal idade e eu quero que ela faça o gráfico. Ela é novinha, né? Já tem a idade que dá para fazer o gráfico, porque seria importante para que eu, como mãe, conhecesse minha filha e ela também se conhecesse. E daí, nós ficamos surpreendidos e encantados com o gráfico dessa menina e o posicionamento dela. Quando foi hoje de manhã, eu conversando com a mãe dela, me deu um estalo, né? Eu falei assim: a Grazi, será que quer ir para a live hoje? Aí ela falou: ah, vou perguntar. Daí a Grazi falou assim: ah, não vou não. Quando foi agora, antes de eu entrar na live, uma voz toda maravilhosa. Rose, eu pensei melhor, eu vou pro gráfico não, eu vou para a live sim. Geralmente o rígido ele vai para o palco, né? E ela tem uma porcentagem do traço rígido alto. E de última hora ela realmente decidiu falar conosco, uma criança, como foi para ela. Eu nem imagino o que que a Grazi vai falar para vocês. Só não me faça chorar, tá, Grazi? O que que ela vai falar? O que representou para ela esse gráfico? Então vamos procurar a Grazi aqui. E como eu sempre falo, eu gosto que todos fiquem muito à vontade, né? Então tem alguns aqui de câmera fechada, é o jeito que tá à vontade, tá ótimo. Tem pessoas que apareceu na câmera, tá ótimo. Tem pessoa Ela que já, quer le- falar ela no já levantou final, a mãozinha, ela só não está aparecendo, mas ela já tá bom, levantou a mãozinha. beleza. E a Grazi, ela quis aparecer, mas ela falou que ela não vai mostrar o rostinho dela, tá? Então tá ótimo, não tem problema, é o jeitinho que ela quer e vai se sentir à vontade. Então, eu só vou pôr ela aqui na tela junto comigo. Grazi, conta para todos nós aqui como foi para você a experiência de fazer seu gráfico. Boa noite a todos. Eu vou avisando primeiro que eu tô com pneumonia, então se eu tossir é normal. Tá bom, meu amor. Então, para mim, o gráfico foi muito legal porque eu fiquei bem curiosa quando minha mãe fez, que ela começou a falar, e eu não entendia nada. Então, eu ficava curiosa para saber como que era, o que que era e saber também de tudo. Aí, quando eu fiz essa semana o gráfico, foi muito legal. Eu entendi o que que ela falava aquela semana quando ela fez, e dá para saber o que que ela falava que estava certa. Agora também eu consigo entender porque a gente às vezes se tromba um pouquinho, porque a gente tem algumas partes parecidas. E eu gostei muito do que o Luiz Fernando falou para mim quando ele me mostrou o gráfico, que eu, por mais que eu vou me dar bem com sendo uma rainha, um exemplo, eu vou me dar bem também morando no meio do mato, quietinha, sozinha, sem ninguém. Verdade. Então, eu gostei dessa parte porque, ao mesmo tempo que eu gosto de me comunicar, às vezes, eu também gosto de ficar muito no meu canto. Então, eu gostei muito dessa parte. E eu também gostei de uma outra parte que ele disse que, coitado do menino que for casar comigo.
Por quê? Porque, porque eu tenho a minha, como que fala? Teu O traço? meu rio é lá em cima. Então, eu vou provavelmente, como que fala? Controlar o menino. Meu Deus, ele te contou até isso. Ninguém vai mandar nela, isso é verdade. Quem quiser Então, casar com a Grazi já fica sabendo, vai ser o cabeça, mas ela vai ser o pescoço. Pronto, ai, ai, falei, ai. Dá até para saber isso, Luiz, né? No gráfico, né? Dá, né? dá para Eu sei saber. que dá, porque eu sei fazer gráfico também. Ai, meu Deus, Gra. E que você falaria para quem ainda não fez o gráfico? Ah, para fazer logo. Então, você gostou do gráfico? Sim, Valeu a pena. Que coisa mais linda. Gra, muito, muito obrigada. Você representou muitos aqui. E também os pais, né, que querem fazer o gráfico dos filhos, porque é um autoconhecimento para o filho e um autoconhecimento para os pais também, né? Luiz Fernando, a partir de que idade você faz o gráfico? A partir dos 7 anos já é possível já. Oh, que maravilha! Então também fica a dica, tá? Para vocês irem pensando na transformação de vocês e no autoconhecimento para vocês dos filhos, né? E para eles mesmos, né? Que é um presente que a gente pode se dar, que o autoconhecimento é um presente. Eu falei na live anterior que, na realidade, eu fiz meu gráfico, eu tinha mais de 40 anos e eu falei, meu Deus, como eu posso ter vivido 40 anos comigo sem saber exatamente a pessoa que eu sou, né? Porque o gráfico ele é revelador. E às vezes a gente faz certas coisas e não entende por quê. Por que será que eu faço, né? Certas coisas. Eu, Rosileia, eu tenho um dos meus traços altos é carregar o mundo nas costas. É a tendência. Então eu tive que aprender a lidar com isso e me treinar para diminuir esse peso. Então, quando eu falo não coloque peso na leveza, isso serve para mim também, porque eu queria ser a salvadora do mundo. Eu parece que eu queria me transformar num bombeiro, eu vivia apagando incêndios, porque é do meu traço. Eu não sabia por que eu fazia isso. Então, quando eu vi, eu já estava enfiada na situação. Será que algum de vocês é assim, nesse estilo? Tem aquele do traço que é todo emotivo, que sente muito, é o traço do sentir. Esse é meu segundo traço, do sentir. É a pessoa que sente ambiente, pessoas, situações. E esse é como se fosse um dom, mas também se não souber lidar, isso pode também atrapalhar. Então é muito, muito, muito importante fazer o gráfico. E eu agradeço muito, muito, muito a Grazi, também a Luana e a Sheila por ter representado muito bem. E que coisa mais linda, né? A Grazi tem quantos anos? eu tenho 14, Coisinha linda, 14 anos. E já deu um direcionamento, né, Grazi, na sua vida esse gráfico, né? com certeza. Que coisa boa. Então é isso. Agora, nós vamos finalizar nosso treinamento. Eu vou finalizar a gravação agradecendo a todos, agradecendo o grandioso Criador. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. E vamos agora para quem quiser um bate-papo, para que vocês possam fazer perguntas. Nós vamos responder todas as perguntas para que a gente possa ter um momento aqui nosso, né? Para que a gente possa interagir. Então, eu vou eliminar a gravação para que a gente possa ficar num momento só nosso, ok? Vamos lá.